Bom, vamos voltar a falar sobre a CPI da Covid, que reúne... A CPI, os membros estão reunidos esta manhã, exatamente para aprovar os últimos depoimentos da comissão, que devem acontecer semana que vem. Isso vai acontecer, os depoimentos devem acontecer segunda, um dia antes da entrega e votação do relatório final. Para saber um pouco mais sobre esses últimos passos, nós convidamos a senadora Simone Tebet, que é representante da bancada feminina e é sempre muito presente, muito ativa nas reuniões da CPI. Senadora, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui num dia que vocês estão trabalhando muito, com muita coisa importante para ser decidida. Lhe agradeço pela presença e já começo lhe perguntando, essa previsão do depoimento de segunda-feira do médico Carlos Carvalho sobre esses novos protocolos, sobre o relatório, tudo isso, a senhora, por exemplo, parece que há uma divisão, né? A senhora é a favor do depoimento do Carlos Carvalho ou a senhora acha melhor ele não ir porque ele não tem com o que contribuir? Bom dia, Leilane, obrigada pelo convite, Bonia, Camila, todos que estão aí, e bom dia aos assinantes. Eu começo dizendo rapidamente que acredito que o tempo da CPI se exauriu, terminou. Nós abrimos o leque dentro do possível, no prazo que nós tínhamos, dentro dos poderes atribuídos pela Constituição e fomos muito mais longe do que imaginávamos. Lembrando que nós abrimos a CPI para analisar a falta de oxigênio no estado do estado do Amazonas, na capital Manaus, a omissão do governo federal, o negacionismo, já envolvendo rede social, fake news, naquela estratégia equivocada de imunidade de rebanho por contaminação e até suspeita de financiamento ilegal nas redes sociais para disseminar uma inverdade, querer transformar a mentira em verdade. Quando nós já avançamos naquele episódio fatídico de um deputado bolsonarista que denunciou um possível esquema de corrupção dentro da CPI. E aí abriu-se um leque muito grande. Nós tivemos que nos debruçar por dias, noites, análises de milhares de páginas. Quando eu digo milhares, são milhares mesmo. Eu mesmo, só na Covaxin, li quase 2.000 páginas. Então, o tempo da CPI se exauriu e nós fomos até o limite do que nós podemos. Mas segunda-feira é um dia de trabalho do relator, então nada impede que a gente possa preencher esse dia, ouvindo ainda para formar o nosso juízo de valor algum outro depoimento. Então, eu advogo, Leilane, que não necessariamente o professor vá, mas um técnico da Conitec esteja lá para tratar desse assunto. Afinal, o que aconteceu, quem pediu para paralisar, quem pediu para suspender a reunião e como é que foi feito. E na parte da tarde, como alguns senadores querem, não necessariamente todos, nada impede de ouvir relatos também de parentes de vítimas da Covid-19. Senadora, muito bom dia, Bonia aqui de São Paulo, obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que a senhora deve estar com um olho na gente, um olho na reunião lá que está acontecendo. Senadora, queria que a senhora comentasse algumas frases ditas ontem pelo ministro Queiroga num almoço com empresários dos planos de saúde. Ele disse que tanto o kit Covid quanto essa discussão sobre a Prevent Senior são páginas viradas. O senhor acha que são páginas viradas? Para o governo, nem para nós, nem para as famílias das vítimas da Covid, e muito menos para o governo. Há um grande equívoco do governo nesse sentido. Primeiro, porque vai sobrar para o governo federal, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que o relatório do senador Renan virá com pelo menos 3 tipos de responsabilidade de crimes. O crime de responsabilidade do governo, do presidente da República e de ministro de Estado, o que pode repercutir, sim, lá na Câmara dos Deputados, mais um pedido de processo de impeachment contra o presidente. Crime comum na esfera civil e criminal. Quando nós falamos em crime na área criminal, é outro leque que se abre, são tantos dispositivos do Código Penal, prevaricação, corrupção passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência, omissão, enfim, há uma série de crimes aqui, a gente não vai se delongar em relação a isso, e obviamente que nesse aspecto, uma das razões da tipificação desses crimes é exatamente a conduta ou a falta de conduta do governo federal. Então, vamos lá. O negacionismo do governo federal levou o governo federal, porque tinha
a mentalidade de que quando mais rápido as pessoas se contaminassem, mais rápido nós voltaríamos à normalidade, isso fez com que, além de fake news, como disse, e financiamento ilegal dela, que o governo propagasse ou advogasse um equívoco. Aliás, isso é um crime contra a saúde pública, um crime de epidemia, em relação ao estímulo a um tratamento precoce. Esse estímulo ao tratamento precoce fez com que as pessoas deixassem muitos de se vacinar, outros utilizassem os remédios e viessem a óbito. Então, é óbvio que não é página virada coisa nenhuma. Repito, para encerrar, não é página virada nem para aqueles que nos deixaram prematuramente, menos ainda para as famílias das vítimas que se foram. Ainda há muita dor, há muita lágrima, muita saudade no coração do povo brasileiro, e menos ainda para o governo federal. Alguém há de pagar essa conta, e essa conta se dará na justiça. Por isso é que eu disse, inclusive, que o tempo da CPI se exauriu. É hora de entregar o bastão para o Ministério Público, para os ministérios públicos do Brasil e para o Poder Judiciário. A depender, obviamente, se a autoridade tem foro privilegiado ou não tem foro privilegiado, e aí abre outro leque de inúmeros processos que começarão a partir ainda desse ano na Justiça brasileira. Senadora, aqui Camila, muito bom dia, mais uma vez obrigada pela entrevista. Já somos aí, infelizmente o Brasil já tem mais de 600 mil vidas perdidas para a Covid. CPI chegou ao seu final, como a senhora avalia, né? Já contribuiu, não tem mais o que estender. Pergunto para a senhora, a partir de agora, nessa reta final, no depoimento de integrantes da Conitec, além dessa questão de como se deu o adiamento, é possível, junto aos integrantes dessa comissão do Ministério da Saúde, ter informações sobre o kit Covid, já que o próprio relatório não foi votado, mas isso compor um relatório final com opinião de técnicos de que esse kit é comprovadamente ineficaz, como já sabemos? Embora não precise, né, Camila? Como você mesmo disse, todos nós sabemos, a comunidade científica do Brasil e do mundo já sabe, a maioria mais do que absoluta dos médicos confirma que esse tratamento precoce não só não é eficaz, como causa muito mal à saúde, se dado para pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Ele vem, claro que ele contribui, mas ele não é necessariamente, não é necessário, né, e nem é urgente. Eu acho que apenas complementa as informações para que o relatório possa pincelar, possa dosar talvez algumas palavras, possa trazer algumas frases e algum depoimento que possa se dar na segunda-feira. Mas o relatório já tem elementos probatórios mais do que suficiente para comprovar que nesse negacionismo houve uma omissão dolosa do governo federal, que havia uma convergência muito clara do que o governo pensa, daquilo que ele falava e daquilo que ele fazia. Só de atos normativos tem mais de 3 mil atos, entre decretos, vetos, tentativas de projetos, atos e instruções normativas dos ministérios, comprovando essa estratégia de imunidade a rebanho e tentando atrasar a compra de vacina. Então, tudo isso já está mais do que comprovado. Mas sim, acho que é um dia importante, repito, não necessariamente do professor, mas de algum técnico, e lembrando que depois que passar esse relatório às mãos do Ministério Público, é óbvio que esse parecer da Conitec tem que aparecer. E ele não pode aparecer o ano que vem, ele vai ter que aparecer agora. E ele vai ser utilizado, obviamente, aí pelas autoridades competentes, pelo maior órgão de fiscalização e controle do Brasil, que é o Ministério Público, como complementação. Mas nós não necessariamente precisamos dessas informações para as conclusões definitivas do relatório. Senadora Simone Tebet, Valdo Cruz, bom dia. Senadora, eu tenho a informação de que existe a proposta de que no relatório final, apesar de não ter sido ouvido durante os trabalhos dos depoimentos da CPI, o ministro, hoje ministro da Defesa, antes ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, seja ali indiciado, tem a proposta de indiciamento. A senhora concorda com isso? Eu não sei qual vai ser a razão, os argumentos e a motivação do relator, mas eu concordo. Concordo porque eu participei e presenciei. Veja, primeiro, eu sou advogada, é óbvio que a gente tem que dar ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal a qualquer cidadão. Acontece que não se levou o ministro Braga Neto para a comissão porque houve uma reação de membros ali a pedido do governo, portanto uma decisão política. A CPI não teve maioria para levar o ministro. Se não teve maioria, não teve maioria porque alguém pediu para não
convocá-lo. Então, ao pedir para não convocá-lo, o que eu quero dizer é o seguinte, abriu-se o espaço para ele ir se defender, e ele não foi por uma questão política de entendimento de que não gostaria de ir ou não achava apropriado ir, mas de qualquer forma eu senti uma pressão e uma resistência para não se levar. Significa o fato de não ir como testemunha ou como convocado à CPI que não possa constar no relatório. Ao contrário, eu sempre digo que a mais frágil das provas é a prova testemunhal. Aliás, não sou eu, são os livros de direito que dizem isso. E realmente é verdade. Nós não precisamos, para indiciar quem quer que seja, necessariamente do testemunho de alguém ou da própria pessoa. Ali há documentos, prova pericial, laudos, vídeos, então uma série de quebras de sigilos, esse conjunto probatório que está na mão do relator para que ele possa fazer um relatório firme e contundente. Espero, e acho que a sociedade brasileira espera, do senador Renan Calheiros, que, diga-se de passagem, está democratizando o relatório, que está colocando à disposição antes dos seus membros para que sugestões possam ser dadas a partir de hoje, com a leitura de alguns trechos de jamais na segunda-feira, com o texto completo, então fechando esse parênteses que disse do relator, mas esse relatório vai trazer, espero, elementos firmes, contundentes, porque é assim que espera a sociedade brasileira e assim que esperamos todos nós. O que nós vimos nesse tempo aí, nesses 3 meses, 4 meses de trabalho, é estarrecedor. Eu jamais imaginei na minha vida política, e já faço política há algum tempo, que pudesse imaginar que ao lado da dor, num momento de maior pandemia sanitária da história do país e do mundo, nós tivéssemos um desgoverno, um governo despreparado que se omitiu e, ao contrário, prejudicou a não ter um planejamento, como diz a Constituição, a coordenação é do governo federal, atrapalhou estados e municípios a agirem no seu devido tempo. Resumo, se nós não tivéssemos atrasado nas vacinas, segundo testemunhas na CPI, nós poderíamos ter poupado algo em torno de 90 a 140 mil vidas, e normalmente vidas prematuramente deixadas, que se foram. E mais do que isso, dentro desse processo, e aí é mais estarrecedor ainda, né? Pessoas querendo ganhar dinheiro fácil, no esquema de corrupção diante desta crise humanitária que se gerou no Brasil. Estou falando da AstraZeneca com intermediários, eu estou falando da Covaxin, um contrato fraudulento, ilegal, com envolvimento de dinheiro que seria depositado antecipadamente em paraíso fiscal, sem comprovação científica da validade dessa vacina e sem a certeza de que essa vacina chegaria, ou seja, esse dinheiro ia para lá e de repente nós ficaríamos a ver navios. Nós estamos falando da tentativa da CanSino de um contrato de 6 bilhões de reais, fora todas as tratativas de contratos, aditivos de contratos, como o caso da VTC-Log, de forma irregular, ilícita, visando, obviamente, ganhar dinheiro na base da corrupção. E, por fim, um núcleo militar, já que a pergunta foi essa, um núcleo militar dentro desse processo, de militares da ativa ou reserva que saíram do ministério para abrir uma determinada empresa para servir como intermediário. Então, é tudo muito triste, mas está muito claro, como o sol que nos ilumina, está muito, muito claro aquilo que aconteceu no Brasil. A materialidade está aí. O que aconteceu de errado no Brasil está aí. E os números não nos deixam mentir. Agora, é óbvio que os personagens envolvidos, é óbvio que aqueles que precisam ser punidos, esses nós temos que deixar depois a cargo do Ministério Público, porque, como disse, né, a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal, vai se encarregar de absolver aqueles que devem ser absolvidos, mas condenar com rigor aqueles que merecem as penas da lei. A senhora sintetizou bem, são fatos estarrecedores que deixaram os parlamentares e todo o Brasil absolutamente chocados com o que aconteceu nesses últimos meses. Senadora Simone Tebet, muitíssimo obrigada pela sua presença. É um prazer tê-la sempre conosco. Bom trabalho, bom final de CPI e a gente volta a se falar com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia a todos.